Mas bueno, então vamos começar aqui a gravar mais um videozito. Se aquela galinha deixar, né, tio? Se ela não deixar, a gente grava também. Aquele buenos, meus amigos. Do tamanho do Rio Grande, saudade de vocês aí do outro lado. Já queria ter feito uns vídeos antes, né, tio? Mas é que agora me apareceram uns serviços meio fortes. Até quero mostrar pra vocês aqui o que eu andei fazendo aqui, tio. Andei montando uma boleadeira meio grosseirona, né? Pois eu vou fazer uns vídeos tirando ela ali. Uma das nossas armas indígenas de toda a América do Sul, né? Espero que esteja bem com vocês aí do outro lado. Me chamo Marcelo Valeirão, para quem não conhece, para quem conhece também me chamo Marcelo Valeirão. Quero mandar meu grande abraço às pessoas que me procuram nas redes sociais, né, tio? E a gente conversa sobre história, conversa sobre um pouco de cada coisa, né? E isso me deixa muito faceiro, porque sempre o propósito nosso aqui é a gente construir o conhecimento. A priori, a posteriori, nessas palavras meio filosóficas, né? Como diria, no centenário deste ano que se faz Jaime Caetano Brown, algo que ele citava bastante em suas poesias, que é o Confúcio Galponeiro. Que coisa gaúcha! Ainda vou procurar fazer um vídeo sobre Jaime Caetano Brown, que ele tem poesias bonitas, bonitas demais para nós. E este ano é um dos temas da Semana Farroupilha e também um dos temas da gente buscar sempre reinterpretar e interpretar o nosso passado. Bueno, como eu falei no centenário do Jaime Caetano Brown, este ano é um ano que a gente trata de efemérides, ou seja, datas redondas que se rememoram ou comemora algo que aconteceu. E daí eu andei separando umas 9 efemérides aqui, que são datas que na prática elas comemoram, rememoram acontecidos, ou melhor, acontecimentos do passado. Uma das primeiras que já, infelizmente pelo que está acontecendo no nosso Rio Grande, acaba que ofusca a data em si que vai ser comemorada, rememorada agora no dia 24 de julho do próximo mês, é os 200 anos da colonização alemã no Rio Grande do Sul. É claro que se a gente pegar e fizer um levantamento com bastante acurácia histórica, se vê que desde 1821, 1822 já se vinha tentando trazer imigrantes para cá, para o nosso Rio Grande do Sul. Mas o marco histórico dela que foi escolhido foi 24 de julho de 1824. E agora nós comemoramos 200 anos da colonização alemã, da primeira vinda de colonos alemães para cá. Que posterior todo o século XIX, depois nós tivemos colonos pomeranos, 1858 aproximadamente, colonos de outras regiões da Prússia, que antecedeu a unificação alemã em 1871, e vários outros imigrantes e povos que para cá vieram e fizeram o nosso Rio Grande como ele é hoje. Nós temos os 170, ou melhor, 150 anos da colonização italiana também, que veio para cá, para o nosso estado, que é comemorado este ano, né? Claro, já é uma data meio quebrada, mas já é 150 anos da colonização italiana. Nós temos os 100 anos da coluna Lopes Prestes, Isidoro Dias Lopes, Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, que em 1924 fez 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil, mostrando, repercutindo como nosso país ainda era e é desigual, mas na época era muito mais. Até tivemos confrontos dele com Lampião, famoso também Lampião. Nós temos os 80 anos da desembarque da Normandia, que já é história mais, uma história geral, mas sempre é falado aqui, que é uma forma da gente relembrar, né? De um lado os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, a resistência francesa, de outro lado a União Soviética para a expulsão dos nazistas da Europa, né? Daí a gente pula um pouco mais, 10 anos posteriores, nós temos os 70 anos do suicídio de Getúlio Vargas. Eu tinha feito uma listinha aqui de efemérides
Achei que tinha esquecido do tio Vargas, rapaz do céu, coisa brava, né? Um dos maiores gaúchos do século XX, tanto no estado quanto no nível nacional. Nós temos dali 60 anos o golpe cívico-militar de 1964 no Brasil, que instaurou uma ditadura por 21 anos. Em 1984 nós temos o início das campanhas da Direta Já, que já foi a redemocratização do nosso país. 1994, 30 anos do Plano Real, mas que tal, gente? Uns pila nos real no bolso sempre é bom. Para o vivente sair faceiro cantarolando um shot e batendo estriba e casca estrada fora, né? Dali a gente pula também, bem posterior agora, 10 anos daquele 7-1 da Alemanha, que é uma dor no coração, né, che? Que o cara fica meio assustado, mas tem que te lembrar, né? Não só das coisas boas, mas das coisas ruins também. E aí a gente encerra esse lado das efemérides, trazendo aqui um pouquinho mais de história extensa para vocês, não só a história do nosso Rio Grande, e hoje a gente vai tratar também de um assunto bem interessante da formação do nosso Rio Grande do Sul. Dizer também que fazer um agradecimento especial, um agradecimento assim de coração a todos que estão nos ajudando no nosso Brasil velho de guerra. Muito obrigado aos nossos irmãos do Uruguai e da Argentina que mandaram ajuda. Com a graça do Pai Velho a gente vai reconstruir. Quero também dizer que aquele festival de música lá em São Paulo para a reconstrução do nosso estado foi uma coisa linda da gente ver. A representatividade e a união de um país em prol dos seus. Por muitas vezes a gente, como aqui já citei, acaba muitos de nós falando merda, com perdão da palavra, falando besteira, bobagem, mas nós somos uma unidade só. Após esse agradecimento, dizer a vocês que eu estou tentando aqui colocar 1, 2 vídeos por mês, meio apertado, né? Tinha que nem rato em guampa. Como falei, fazendo agora essas cordas aí, que sobram os pila pro cara, dando uma lidada outras pontas, né? Mas sempre buscando aqui novos assuntos para dividir com vocês aí do outro lado. Por isso que eu acabo estendendo aqui, não entrando diretamente no assunto ao qual é proposto o vídeo, que é o título do vídeo, né? Então, vamos falar um pouquinho disto. Ademais, antemão, antes de começar, quero dizer que eu estou editando os vídeos pelo telefone, então eu não paguei uns troços aí de um programa que eu tinha que editar vídeo pelo computador, né? Então agora eu vou fazer umas edições meio rápida pelo telefone. Então não vai aparecer tantas imagens e tudo, se aparecer algumas imagens, nem eu vou colocar uma introdução nos vídeos, vamos seguir assim o baile começando eles. Mais adiante a gente vai fazer de novo aqueles vídeos nos modelos mais tradicionais que eu faço aqui no canal, né? Mas é que o cara não pagou aquilo ali, então cortaram lá as definições lá para esse programa de edição de vídeo. Acontece, gente. Bueno, a defesa da nossa fronteira é um dos assuntos que eu já tinha preparado para contar para vocês aqui, para nós dividirmos o conhecimento. E aí aconteceu isso em maio, aí acabamos mudando um pouco nosso direcionamento, como todo o Rio Grande acabou mudando, como todos, num gesto lindo, correram, auxiliaram, e aí eu deixei meio engavetado. Aí agora peguei meus papéis, minha anotação, fiz uma pesquisada para relembrar do tema, porque não quer dizer que a gente saiba tudo aqui. Para toda formação, para toda uma aula, tu tem que fazer uma pesquisa anterior a isto. A gente é discípulo do Paulo Freire, né? Então para tu produzir uma aula, você pode estar só calçado naquilo que tu sabe de uma forma meio que esporádica, né? Meio que pegando um ponto aqui, um ponto ali, que tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada, e mesmo assim o cara se aperta, né? Em algumas perguntas. Bueno, a defesa da nossa fronteira é de um tema que eu gosto bastante, que é a formação do Rio Grande português no século XVIII, que vai ali aproximadamente de 1730 até 1780. A partir de 1780 a gente tem uma efetivação portuguesa aqui no nosso estado. E para a defesa da nossa fronteira, sempre surgem certos aspectos que eu vou falar para vocês de forma salteada, cronológica e salteada,
que nesse contexto e esses aspectos deram origem a uma elite guerreira no Rio Grande do Sul. Basta a gente notar assim, que todas as nossas comemorações e rememorações do passado se trata do cavalariano, se trata do grupo de piquetes revolucionários. Para quem não sabe o que é um piquete revolucionário, era um grupo de 30 a 50 homens montados a cavalo, mas aqui estamos tratando de uma forma histórica, ou seja, a formação da nossa fronteira, ela inicia realmente com a infantaria. E essa formação dessa fronteira, ela tem uma data exata para se iniciar. Quando foi a demarcação do primeiro tratado nosso de fronteira, que é o Tratado de Madrid, em 1750. Em 1753, descem lá na antiga colônia do Sacramento, que hoje fica perto de Montevidéu, capital do Uruguai. Até eu apontei para trás, mas não é para lá que fica o Uruguai, né, tio? Gomes Freire de Andrade, e Gomes Freire, juntamente com os demarcadores castelhanos, espanhóis, seguem para delimitar a fronteira. Um grande pesquisador, um grande historiador, conhecedor desse meio, desse período, é o professor Tal Golin. Ele tem vários livros que abordam esse período nosso aqui. Justamente aborda também a região onde é que eu moro, que é uma das regiões mais antigas portuguesas do estado. Fontes primárias da época, como topógrafos, como cartógrafos, como cronistas que vieram também nessa expedição para a demarcação da fronteira inicial no Rio Grande do Sul, eles já citavam em seus manuscritos de que nós tínhamos certos grupos e tipos autóctones, originários aqui no nosso estado, que eram uma mistura entre as etnias indígenas e etnia também europeia, chamados de blandengues, esses primeiros grupos, que são de soldados cavalarianos. O grosso da tropa portuguesa e espanhola era infantaria. Por que a gente trata que era infantaria? Porque vamos fazer uma conta assim, uma conta logística. Para cada soldado tu precisava de 5 cavalos, aproximadamente. Para cada soldado, para andar sempre firme. Para o trato desses cavalos, esses cavalos eles deveriam ser tratados, não cavalo a campo. Já outro ponto negativo. Até para tu manteres esses cavalos de uma tropa de 3.000 homens, tu teria que ter 15.000 cavalos. Fora as carretas de mantimentos, as carretas de munição, as tropas de gado para o munício das tropas. Então, naquele período, a gente tem que entender o seguinte, não romantizar, mas saber que para uma logística militar, o melhor seria a infantaria, que é o soldado a pé. É claro que do outro lado nós tínhamos pequenos piquetes indígenas que atacavam e voltavam, atacavam e voltavam. A própria Batalha do Caibaté, se tu olhar no contexto geral dela na época, que foi quando foi assassinado o Sepete Araju, foi um combate entre a maioria dos soldados em linhas de defesa e ataque a pé. A cavalaria em si não era o destaque. Lógico que posteriormente isto começou a se criar aquela ideia de uma cavalaria mais uniforme, porque os filhos do Rio Grande tinham mais acesso a cavalo do que o acesso propriamente a tu andar a pé. Era uma coisa que era desonrosa andar a pé, ou até andar de faito ou charrete na época. Isso já no século XIX, estamos falando do século XVIII. E esses blandengues, eles eram soldados da fronteira. Eles eram arregimentados e eram mantidos como forças irregulares do exército. E eles praticavam aquilo que o exército não podia praticar, que era a pena capital, fazendo assim o sinal para vocês entenderem que era a execução do inimigo. Bueno, os blandengues, eles foram o primeiro grupo cavalariano de defesa da nossa fronteira, até justamente parelho com El Gaucho e El Gaudério também, que são nomes que a gente vai abordar aqui futuramente, o termo Gaudério,
que é um nome bastante interessante dentro da história do Rio Grande do Sul, porque o nome Gaúcho surge primeiramente na Argentina e o nome Gaudério surge no Rio Grande do Sul. Isso é bem interessante ser tocado neste assunto. Posterior, sim, que vem a construção do gaúcho como ser típico de nossa região, Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul. Mas aí já é outro canto que eu estou pegando. Vamos pegar para a reta então. Os blandengues, para vocês imaginarem a importância deles na defesa das fronteiras entre portugueses e espanhóis, em 1904 criou-se, ou melhor, em 1797 se criou no Uruguai, na capital Montevidéu, um batalhão de corpo de blandengues, que eram soldados civis aos quais eles defendiam a capital uruguaia caso houvesse um ataque indígena, principalmente. 1797. Em 1904, esse corpo de blandengues é batizado com o nome de Corpo de Blandengues General José Gervásio Artigas. E até hoje eles existem com os seus uniformes, que são uniformes que mais têm a aparência dos militares ingleses do que propriamente com a formação militar do Rio Grande do Sul, ou do Uruguai, falando especificamente daquele local. Partindo disso, a gente pula de 1750 para 1820, 1830, na independência brasileira e posterior na revolta do período regencial que nós conhecemos como Revolução Farroupilha. Aqueles grupos e piquetes que nós tínhamos de defesa da fronteira, eles eram basicamente formados, aí já entra o termo que a gente trata, de paisanos, não gaúchos. Vários e vários documentos que são descritos no período da Revolução Farroupilha tratam os grupos de corpos de provisórios como paisanos, não tratam como gaúchos, porque ainda era um nome pejorativo, assim como o nome Gaudério era um nome que se dava para pessoas à margem da lei. Deixando esse adendo e voltando um pouquinho, antes que eu esqueci de citar para vocês, o primeiro grupo de soldados do exército oficialmente conhecidos na nossa região foram os Corpos de Dragões do Império Português, ou Grupos de Dragões do Império Português. Eles desembarcaram com Silva Paz em 1737, na Barra do Rio Grande. Posterior, eles se dividiram, era um grupo pequeno de 40 homens, 42 homens aproximadamente. Dali eles se dividiram em pequenos, menores grupos e foram para a região do Rio Jacuí, que é Rio Pardo, onde formaram outra linha de defesa para respeitar aquele tratado de Madrid, que eu citei a vocês agora há pouco atrás. Ali na famosa tranqueira invicta, que é o Forte Jesus Maria José II, porque o primeiro forte era na cidade de Rio Grande, e posterior no Forte Santa Teresa, que hoje pertence ao Uruguai. Aquele forte que Tomás Luiz Osório, também citado aqui, foi um dos coronéis que tentaram barrar a invasão espanhola e não conseguiram, do Pedro de Ceballos, em 1763. Esse foi o grupo inicial de soldados de linha, de soldados oficiais. Junto com eles, os grupos de blandengues. Após isto, voltando lá para o período Farroupilha, como a gente gosta de citar aqui no Rio Grande do Sul, nós temos os grupos de paisanos que eram milícias. Esse nome é meio complicado hoje de tu falar milícia, mas existiam as milícias no período do Rio Grande, que era a última bastião portuguesa ao extremo sul do Brasil, onde eles defendiam contra os invasores castelhanos, espanhóis, posteriormente argentinos e uruguaios. Em 1837 surge o Corpo da Guarda Nacional no Rio Grande do Sul, que é batizado de Brigada Militar. Brigada é um termo que foi colocado pelo Lord Cardigan,
que foi na Guerra da Crimeia, uns 20 anos após 1837, que eram as cavalarias ligeiras. Ela foi criada em 1837, a Brigada Militar, mas para atuar apenas na capital da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que era Porto Alegre. Já a criação oficial da Brigada Militar a nível estadual, ela vai apenas ser criada por Júlio de Castilhos, por Fernando Abbott, se não me engano, no período republicano do Brasil, e isto é em 1891, 1892, para combater os federalistas de Gaspar Silveira Martins na revolta federalista no Rio Grande do Sul. No período de 1850, aproximadamente, na Guerra do Prata, é trazido para cá, para o Rio Grande do Sul, batalhões de mercenários para lutar contra os argentinos, nesta guerra que foi de 1848 a 1852, aproximadamente, contra Juan Manuel Rosas e Manuel Uribe. Citando eles, são os Brumers, que são aqueles vindos também das regiões coloniais, ou melhor, das regiões da Alemanha, antes de se unificar. Os Brumers vieram em torno de um número de 1.800 a 2.000 soldados para cá, mercenários pagos para lutar, e acabaram não dando muito certo, ficaram em torno de 200 a 300 homens aqui, e estes homens, eles se mesclaram com a sociedade da época, e um nome desses Brumers, desses mercenários soldados, que é muito em evidência na nossa história do Rio Grande do Sul, é Karl von Clausewitz, que depois ele foi deputado provincial, foi um dos pais da imprensa do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Ali a gente pula para o período da Guerra do Paraguai. No período da Guerra do Paraguai, como o Brasil ainda não tinha um exército formado uniformemente, só a partir da Guerra do Paraguai, muitos historiadores vêm e dizem, não, mas já tem exército, já tinha não sei o quê. Um exército formado, um exército como instituição forte, foi formado apenas na Guerra do Paraguai, que fizeram eles terem consciência do poder deles. Anterior a isto, nós tínhamos guardas nacionais, nós tínhamos grupos regionais, mas eles eram sempre destacados de uma ponta a outra e não tinha aquela unidade nacional. A partir da Guerra do Paraguai, que a gente tem a formação do exército, da marinha nós já tínhamos, porque como Portugal é muito forte no sentido marítimo, o Brasil herdou essa força, mas sempre com o apoio de mercenários, sempre pagando mercenários, pagando guerreiros de outras pontas. Basta voltar ao tempo aqui e ver no período Farroupilha que nós tivemos soldados pagos, não vamos citar aqui José Garibaldi como sendo um amante da liberdade. Quando ele foi embora daqui, ele sai com valores em dinheiro e mais 900 reis para Montevidéu. Não estamos aqui romantizando as coisas. Temos o John Greens, nós temos John Grenfell, nós temos vários outros, Luigi Rossetti também, eles eram da maçonaria, da carbonaria, que eram essas sociedades que lutavam pela liberdade no período iluminista, mas eles eram pagos também. Não iam lutar de amor em graça. A gente não pode pegar aqui e tapar o sol com a peneira, né, meus amigos? E tudo isto está definido, descrito em bibliografias, em fontes primárias e secundárias que estarão depois aqui abaixo nos comentários para vocês fazerem suas próprias pesquisas. Até de vez em quando eu não coloco aqui, mas eu vou voltar a colocar tudo certinho ali para dizer que não saiu da minha cabeça, né, Chico? Foi uma coisa que faz a pesquisa metódica, séria. Bueno, tu pula para a Guerra do Paraguai. Eu tô assim, tio, saltando que nem um sapo baleado, saindo tanto para cá e para lá, para cá e para lá, mas eu gosto de ser assim. Prosear com vocês de uma forma muito mecânica não é uma coisa muito ajeitada. Na Guerra do Paraguai, temos os voluntários da pátria, que são voluntários onde Dom Pedro II é o voluntário de número 001, mas ele nunca foi no campo de batalha, né, tia? Mas ele se voluntariou lá. E esses voluntários lutaram nos campos do atual Paraguai,
no parte de Brasília, Paraguai e Argentina, ali na tríplice fronteira também que nós temos. E os voluntários da pátria também eram chamados de voluntários amanhador. Porque é claro que tu não ia querer morrer lá por uma coisa que tu não sabia nem o que era, né, Chico? E os voluntários amaneadores, como eu fiz pesquisas de pessoas que tiveram pais, que lutaram em revoluções aqui no Rio Grande do Sul, que contavam. Botava o cara em cima do cavalo, maneava ele embaixo pelas pernas e tocava ele junto com a tropa. Isso nas revoluções de 1893, na Guerra Civil e na último levante em 1923. Os voluntários da pátria, que nós temos vários nomes aqui de ruas, principalmente no Rio Grande do Sul e também na região norte do Brasil, que fazem alusão a esse período da guerra contra o Paraguai, de voluntários, que eram levados a maneador. Maneador é aquela tira de couro estreita que tu usa para tirar as costas do cavalo, né? É uma tira de couro bem sovada, comprida, de aproximadamente umas 6 a 8 braças por aí, que dá quase 20 metros de comprimento. E eles eram maneados e levados para a guerra, né? Já em 1893, na Guerra Civil, nós temos piquetes também de provisórios que lutavam já aí. A gente não é pela defesa da fronteira, já é pelos interesses políticos que levaram a guerras no nosso estado. A gente já foge um pouco daquele início da proposta do vídeo. E esses piquetes de provisórios, eles eram formados por líderes locais que juntavam seus amigos, seus aliados, seus compadres, e iam lutar a favor ou contra uma causa. Nesse sentido, é muito bom de se lembrar em 1923 que os piquetes de provisório, que é onde eu fiz pesquisas também um pouco mais aprofundadas, eles eram aqueles, como eu falei a vocês, que tinham a liberdade de utilizar a pena capital, ou seja, eliminar seus inimigos. Nos dois cenários mais macabros que tivemos na Guerra Civil de 1893, que é conhecida como Revolução Federalista, que é o massacre do Boi Preto e o massacre da Lagoa da Música, aqueles que empreenderam a pena capital, a pena de morte aos inimigos, eles eram civis. Eles apenas seriam militares quando tínhamos períodos de guerra. É por isso que a gente tem vários nomes de pessoas que eram capitães, que eram sargentos, que eram cabos, furriéis, nomes de patentes antigas e também patentes contemporâneas do exército, que no fim das contas eles seriam homens civis. Posterior, eles saíam das guerras e voltavam à vida civil, mas continuavam com seus nomes adquiridos de duas formas. No período da guerra, a principal era a coragem e a segunda a bravura, que dá no mesmo, dois sinônimos iguais praticamente. Mas lealdade também varia, sacrifício para proteger seus companheiros e tudo mais, ou então atos de praticamente quase que uma cena translocada em períodos de guerra, como tu querer arrancar um canhão das trincheiras inimigas a um tiro de laço, como aconteciam cenas contadas nos nossos galpões de existência, que eu tive também o prazer de ouvir dos mais antigos, ou até uma pedra de boleadeira corrida como armas de guerra. Só uma curiosidade ao finalzinho do nosso livro, não do nosso vídeo, meus amigos. A curiosidade é que, como falando em boleadeira, que é uma herança charrua e minuana, guenoa, os soldados que eram de linhas regulares, que a gente trata, eles levavam 4 ou 5 boleadeiras atadas nos arreios ou atadas na cintura, porque, claro, se tu errasse uma, tu tinha outro tiro de boleadeira. Não é que nem o laço, que tu pega e tu vai laçar e tu pode recolher ele. A boleadeira era um tiro só. Muito obrigado, meus amigos, só por essa curiosidade ao final, né? Contando a vocês aqui um misto de histórias de história oral, um misto de história historiográfica, mas é sempre bom a gente prosear. Eu aqui do meu lado, no galpão velho, tomando meu mate, e vocês aí do outro lado. Baita abraço no coração de cada um, fiquem com Deus e fiquem com a luz. E até daqui mais alguns dias, mas eu aviso vocês. Baita abraço no coração.